Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para além do livro, aqui na UniFM 107.9. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, a gente já está com a movimentação mirando a Feira do Livro de Porto Alegre. Os nossos lançamentos lá vão acontecer na tarde de 7 de novembro, é uma sexta-feira. Então, quem estiver por Porto Alegre e quiser prestigiar, estaremos lá na Feira do Livro. Você pode nos acompanhar, então, em @editora_UFSM, @livrariaegrife_UFSM, @ineditadospodcast. E eu sou Jéssica Dalcin e estou hoje aqui com o professor Márcio Antônio Mazzutti, que é aqui do nosso CT, do Centro de Tecnologia, que é o nosso homenageado, né? Nossa área homenageada. Ainda estamos no mês de setembro, aí, no finzinho de setembro. Já no mês que vem teremos o Centro de Educação. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jéssica. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando contigo e com todos os ouvintes da UniFM. Muito bem, a gente vai começar, eu sempre brinco aqui com o pessoal, a gente começa do começo. E a tua graduação é em Engenharia Química. Mas havia lá um pequeno Márcio que um dia se encantou por esse assunto, ou talvez por coisas adjacentes, né, que não eram ainda bem no cerne da engenharia química, mas foi se encaminhando para isso. Como é que foi a tua infância? Teve algum professor que de repente te inspirou? Conta um pouco as tuas origens. É legal você fazer essa pergunta, porque quando eu defendi o doutorado, eu coloquei no início dos meus agradecimentos o que se passava quando eu era criança, o sonho de criança. Isso lá na década de 90, em plena Guerra do Golfo, eu criança ali com 8, 9, 10 anos, eu sonhava em ter um laboratório subterrâneo para fazer extração de compostos de planta para aplicar em ratinhos. Naquela época eu não tinha nem muita noção de tudo isso, mas esse sempre foi um sonho de infância que eu sempre alimentei por muito tempo. E na realidade que se colocava naquela época, isso era um sonho absolutamente distante de acontecer. E que essa realidade depois foi acontecer depois de muitos anos. Mas bem cientista maluco, assim, pinque o cérebro, né? Bem cientista maluco, assim, umas coisas, método científico nenhum, mas dentro do imaginário tinha essa que eu gostaria de ser cientista. Eu sempre imaginava que eu tinha um laboratório subterrâneo em que eu fazia extração de plantas e aplicava em ratinhos. E também tinha uma novela da Globo que tinha o Edson Celulari, que ele era o alquimista. E aí também tudo o Flamel. Isso, e aí tudo isso entrava no imaginário. E aí depois de alguns anos, obviamente vai se desenvolvendo, eu cursei Engenharia de Alimentos, na verdade, na URI em Erechim, fiz mestrado na URI mesmo, e depois eu fiz doutorado na Unicamp. E aí eu voltei para trabalhar em Erechim, na própria universidade que eu havia me formado. Eu trabalhei 2 anos lá. Eu cheguei lá dentro de uma estrutura que já estava andando, era um grupo bem consolidado, então eu me adaptei ao que estava sendo desenvolvido lá, um pouquinho fora da minha área de formação. E aí, em 2010, saiu um edital para Santa Maria, bem exatamente na área que eu havia me formado, e eu resolvi que eu alçaria voo. Uhum. Aí eu fiz o concurso, eu passei, e aí quando eu passei, eu disse, não, agora eu volto para a minha área de formação, e aí eu vou começar a desenvolver uma linha de pesquisa que eu penso que ela tem potencial de mercado e tem necessidade de desenvolvimento, que é a questão de, na época era bioprodutos para agricultura, que hoje passou a ser bioinsumos para agricultura, Uhum. E aí desde 2011 a gente vem trabalhando dentro dessa linha de bioinsumos para agricultura. Trazer soluções sustentáveis para um mercado que hoje ele é gigante e que tem carência, principalmente, ele é muito criticado muitas vezes, o agronegócio é muito criticado por não ser sustentável, e os bioinsumos ele entram dentro de uma das vertentes ou dentro de uma das possibilidades de você trazer essa sustentabilidade para o agro. Então, a gente fazendo aí uma linha do tempo, né? A tua adesão a esse tema dos bioinsumos, ele já vinha, né? Já vinha sendo pensada, mas vamos considerar 2010, né? Que foi a entrada aqui. Lá se vão
15 anos. 15 anos. E muita tecnologia. Uhum. Como é que tem sido acompanhar, então, esse crescimento, até pensando agora o que a gente fala, né, sei lá, nanotecnologias e outras coisas, para dar também um cenário assim, de como que está o Brasil hoje nisso. Né? Como que isso impacta, né? Tua pesquisa impacta em outras dinâmicas, aí até enfim, regional e nacional. Quando a gente começou com a questão de bioinsumos para a agricultura, o primeiro projeto que nós aprovamos aqui dentro da universidade foi a produção de um bioherbicida, que vem sendo desenvolvido desde 2011 para cá, e continua em desenvolvimento. Hoje ele conta com um aporte financeiro do setor privado para acelerar esse processo. Nós fomos acompanhando todo o desenvolvimento de bioinsumos no Brasil. Era um mercado muito incipiente, isso lá em 2011 tinha 2 ou 3 empresas no Brasil que comercializavam produtos em uma escala razoável. E aí isso foi aumentando, foi se desenvolvendo. E a partir de 2016, a gente começou a verificar uma inversão nessa curva. O número de empresas começou a aumentar. E com a pandemia, a partir de 2020, nós tivemos uma explosão gigantesca, tanto na produção quanto na adoção de bioinsumos. Muito associado ao fato de que o Brasil é muito dependente de insumos externos, principalmente fertilizantes defensivos. E quando veio a pandemia, esses preços eles aumentaram muito. Sim. E aí, por questão de competitividade, teve que se encontrar alternativas. E aí, os bioinsumos já estavam aí, mas ainda um pouco negligenciados. E aí, nessa necessidade urgente de você achar alternativas economicamente viáveis, teve uma explosão, e é uma explosão que hoje é um mercado que dificilmente você retorna, ocorre uma inversão nessa curva de valor. Então, a partir de 2020, nós temos essa explosão exponencial. Em termos de tecnologia, não avançou muito. O que nós temos visto é que a boa parte do que se tem comercializado hoje ainda são produtos de uma primeira geração tecnológica, são produtos relativamente simples. Mas por que isso? Porque o mercado ele cresceu tão rápido que não tinha mecanismo de você absorver uma tecnologia mais inovadora e que fizesse aumentar esse nível tecnológico. Então, boa parte do que nós temos hoje de produto no mercado são ainda produtos que a gente pode chamar de uma primeira geração tecnológica. E aí, a partir de agora, começa a vir a segunda, a terceira geração, porque o que acontece, esses produtos que estão aí, eles já estão começando a ser commodity no mercado, então o custo deles cai bastante. Por consequência, as empresas, para sobreviverem, elas precisam ter um volume gigante de comercialização para ter lucro em cima disso. E aí você começa a ter produtos com maior tecnologia associada, tecnologia embarcada. E esses produtos eles acabam se diferenciando. Entra como um valor agregado. Entra como um valor agregado. E é aqui, nesse adicionar valor agregado a esses produtos, que tem um campo gigante para que as startups vinculadas aos parques tecnológicos da universidade elas consigam se desenvolver e entrar nesse mercado. Porque as empresas consolidadas é um navio gigante. Para você mudar a rota, você tem uma dificuldade de mudança de rota. E uma empresa, uma startup, ela muda a rota de uma hora para outra. Simplesmente numa conversa ela resolve e muda a rota e se adapta muito mais facilmente a essas necessidades de mudança. E aqui sim, nós temos um potencial então para que as empresas incubadas, vinculadas às universidades e aos parques tecnológicos, tenham um campo gigante pela frente. E é daí que as grandes inovações nesse setor do agro vão vir, na minha opinião. Vamos conversar um pouco, aí tem alguns caminhos possíveis aí para a nossa conversa. Primeiro, tu tem uma relação forte aí com empreendedorismo, inovação, está trabalhando, né, embora vinculado a um centro de tecnologia, trabalhando fortemente próximo das rurais. E como é que isso impacta na tua vida, até no teu olhar sobre essas pesquisas, né? A gente sempre traz aqui o assunto que é a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, todos os radicais ligados à disciplinaridade, porque faz parte de um novo modo de pensar, né? Como é que isso impacta na tua docência, até na tua forma de ver o mundo e ver a área de pesquisa, né? Se nós olharmos, vamos pegar o termo bioinsumos, e se a gente trazer ele para dentro das caixinhas que nós somos habituados, nós nos formamos dentro de uma caixinha e, via de regra, a gente trabalhou a vida toda dentro dessa caixinha. Então, se eu vou trazer bioinsumos dentro de uma ótica de engenharia química hoje, eu estaria falando muito em quê? Em forma de produzir, em forma de estabilizar e formular. Era esse o universo.
Só que quando eu vou pensar em um produto, como é que ele vai impactar a vida das pessoas? Esse produto, eu preciso de outras valências, de outras formações que não estão na engenharia química. Ele vai estar na agronomia, muito fortemente na agronomia, como é que eu aplico esse produto no campo. Então é o agrônomo lá, o pessoal vinculado às rurais, que vai pegar esse produto, ele vai aplicar e vai me dizer, olha, essa tua formulação não foi boa, você vai ter que voltar e melhorar essa formulação. Eu depender do pessoal lá das ciências sociais e humanas, que faz uma análise do impacto, e isso principalmente na cadeia de pequenos agricultores, que embora hoje você fala muito que os bioinsumos, ele está focado, é uma alternativa para o pequeno agricultor, isso na prática não é bem assim, porque o pequeno agricultor é sempre o último a receber a tecnologia ou a informação correta. Então você começa a ter viés com várias outras formações. Você vai ter o pessoal da química associando principalmente no desenvolvimento de moléculas. Hoje nós temos uma das pesquisas, que é o bioherbicida. Um dos principais avanços que nós temos é uma parceria com a química, em que nos auxiliaram em isolar e identificar essa molécula que está sendo produzida pelo micro-organismo. Até então, a pesquisa ela tinha um nível tecnológico legal, mas a partir do momento que eu associo uma outra área, uma multidisciplinaridade disso, o potencial tecnológico desse produto aumentou muito. Por quê? Porque eu consegui avançar principalmente a fronteira do conhecimento. E aí isso vale para biologia, isso vale para física, para as diferentes áreas que você consegue agregar, principalmente em tecnologia, ao que está sendo desenvolvido. É sempre um limite, né? E eu acho que é importante também reconhecer esse limite da área e buscar o apoio da sua área adjacente. Eles dizem, não, olha, eu consigo uma análise mais profunda, se eu, entre aspas, der o braço a torcer e pedir ajuda para o meu colega aqui, que tem um laboratório, que tem um conhecimento muito mais respaldado para isso, né? Isso é um ponto que a universidade ela tem mudado ao longo dos anos. Mas ela ainda é muito fechada. Você criou, dentro dessas estruturas de crescimento dos grupos de pesquisa, nós temos muitos grupos muito bons, mas que ainda são muito fechados. Então, a partir do momento que você começa a abrir esses grupos e começa a se relacionar com diferentes áreas, isso é muito legal. E eu cito aqui o exemplo que nós temos nos bioinsumos com o CDITEC, que é o Centro de Desenvolvimento de Inovações e Transferência de Tecnologia em Bioinsumos. É um centro que tem 16 laboratórios, de 3 campos da universidade, tem do CCR, dos centros aqui da sede do CCR, do CT, do CCNE, diferentes laboratórios interagindo e fazendo com que as coisas avancem. Dentro de um planejamento estratégico, a gente prevê um desenvolvimento de curto, médio e longo prazo, de maneira que todos os recursos que a gente vai captando a partir dos editais contemplem os diferentes grupos, porque essas pessoas que estão junto no centro, elas também precisam se desenvolver, os laboratórios precisam se desenvolver. E aí pensar de uma maneira coletiva e aberta, isso facilita muito. Você ter um laboratório, que esse laboratório é facilmente acessado por outros grupos de pesquisa, isso favorece muito os avanços que muitas vezes travam o desenvolvimento. Eu preciso de uma tecnologia, mas a tecnologia poderia estar facilmente acessível no laboratório vizinho, mas eu não tenho acesso, ou é difícil de você acessar principalmente equipamentos, né? E quando você tem essa abertura maior, as coisas tendem a avançar muito mais rápido. Obviamente, você tem os desafios com relação a isso. Um laboratório aberto, como é o que nós montamos hoje, ele tem os inúmeros desafios de gerenciamento, né? Porque o teu gasto ele passa a aumentar, é um laboratório que ele vai gastar mais, principalmente em termos de manutenção, mas você precisa de alguma forma mensurar qual é esse gasto a mais e botar isso dentro de uma estrutura de custo, dentro de uma estrutura de gerenciamento. Já estou falando de administração, Exato. Já estou falando de engenharia de produção. Então, note que as coisas são multidisciplinares. Hoje, na planta piloto de bioinsumos, que é a estrutura que eu gerencio dentro do CDITEC, um dos nossos trabalhos é uma estruturação da cadeia de valor, está sendo conduzida por um professor da engenharia da produção vinculado à planta. Então, todas essas questões, elas são multidisciplinares. E essa multidisciplinaridade todo mundo tem a ganhar com isso. Se a gente começa a exponenciar isso, né? A vida é multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Então, as demandas que acontecem no dia a dia vão precisar de diferentes olhares também. Porque tem uma coisa que é bem importante, assim, ó, é um termo que se brinca muito na pesquisa, que o pesquisador muitas vezes ele inventa o sexo dos anjos, né? Ele fica inventando temas de pesquisa para resolver um problema.
a sociedade ao redor tem inúmeros problemas que a gente pode se espelhar nessas realidades para trazer isso como tema de pesquisa. Às vezes esse tema de pesquisa, essa necessidade, por exemplo, de uma determinada região, de determinado local, ele não é talvez o tema mais inovador do mundo, mas ele tem um potencial de causar um impacto no entorno muito gigante. E a universidade muitas vezes esquece isso. Ela prefere os temas de pesquisa gigantescos e esquece as coisas menores ao seu redor. E eu acho que nós precisamos fazer uma inversão de valores. Nós precisamos crescer, mas esse crescimento ele precisa começar de dentro para fora. Primeiro você melhora o entorno onde a universidade está inserida, e você vai para o estado, você vai para o país, e isso se torna uma dimensão depois resolução de problemas globais. Porque se a gente começar a pensar em só resolver problemas do mundo, a gente esquece que nós temos problemas bem próximo de nós e que também precisam de solução, e talvez precisam muito mais no nosso olhar do que esses problemas globais. E eu percebo, me recordei agora de uma... essas quase parábolas que a gente escuta, né? De um menino que estava importunando o pai, e o pai pegou um pedaço de uma folha colorida, lá, uma ilustração que tinha do Mapa Mundi, e picoteou e largou para a criança e disse, tá, monta, depois que tu tiver montado isso aí, que a gente conversa, né? Enquanto isso, ele achou que ganhou uns 10 minutos assim, de tranquilidade. Só que ele não tinha percebido, e ele imaginou, né? A criança era pequena, não sabia nada do mundo, ia demorar um tempinho ali para montar. Dali um pouquinho aparece a criança com o mapa montado. E ele disse, mas meu filho, como é que você sabia que era assim, né? Que tinha que montar? Você nunca viu, nem está na escola aprendendo isso. Aí ele, não, papai, mas olha aqui, ó, do outro lado tinha uma pessoa. Montando a pessoa, consertando a pessoa, eu consertei o mundo. É isso aí. Então, é isso, a gente, no nosso entorno, às vezes, olhar o impacto das nossas ações sobre aquilo que é o nosso entorno, a gente consegue, talvez, muito mais estímulo até e realização, que é uma coisa que se fala muito hoje também, porque percebe que houve uma mudança de fato, né, para além daquilo que o papel comporta, né? Exato. Muitas vezes o papel comporta soluções, muito entre aspas, mas que nem sempre no dia a dia a gente vai conseguir implementar. Exato. Então, eu acho que é um desafio também trabalhar com esses limites, né? Por exemplo, tu falava aí do pequeno agricultor, que muitas vezes é o último que fica sabendo de alguma inovação, e essa curadoria que vocês fazem, né, dentro do laboratório, para que aquilo ali chegue como algo inovador para ele, e, na verdade, ele é talvez quem mais precise, né? É quem mais precisa. É quem mais precisa. Desenvolver tecnologia para grandes empresas ou para grandes grupos que pagam é fácil. O difícil é você desenvolver tecnologia de fato para quem precisa. Esse é um dos grandes gargalos. E eu acho que nesse processo de desenvolvimento precisa ser equilibrado. Você não vai deixar de desenvolver tecnologia inovadoras, disruptivas, mas você também tem que entender que a tecnologia, num grau mediano, também precisa chegar para quem necessita. E dentro dos bioinsumos, hoje nós temos isso bem claro. A gente desenvolve tecnologia. Hoje, por exemplo, um dos projetos que nós temos é focado no pequeno agricultor. Nós estamos pegando um processo tecnológico que a indústria usa hoje, que ele tem como característica um valor agregado maior, de investimento maior, mas ele dá uma qualidade de produto com garantia, com rastreabilidade, com tudo que o agricultor precisa, com confiança para aplicar esse produto. Só que esse investimento é alto. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esse equipamento industrial e transformando ele em um equipamento mais simples, que o produtor consiga ter os mesmos benefícios que a indústria tinha, em termos de produção, mas em um equipamento muito mais barato, que ele possa fazer um investimento menor. E aí, principalmente, não trabalhar sozinho, mas ele trabalhar através de associações. Então, uma associação produz e distribui entre eles. Então, esse tipo de ação, ela precisa estar associada. Se nós formos olhar do ponto de vista estritamente tecnológico, você vai dizer, não, esse trabalho ele é menos relevante tecnologicamente falando. Eu vou focar na grande tecnologia, na tecnologia disruptiva. Tem um impacto? Tem um impacto, mas o impacto que eu vou causar nesse pequeno agricultor ele é muito maior, porque ele depende mais da tecnologia do que o grande, propriamente dito. O grande é mais, obviamente, para escalar seu negócio, mas o pequeno não. O pequeno é para a questão da sobrevivência mesmo, é aqueles centavos a mais que ele consegue tirar
ou os centavos a menos que ele tem de custo, Claro. para ele é o que sobra no final do mês para suas necessidades básicas. Então, acho que a tecnologia ela precisa ter essa compreensão de que você pode trabalhar com todo mundo. E aí você precisa se adaptar a essas realidades. E aí, cada vez mais, a questão multidisciplinar ela vem à tona. Você precisa ter subsídios de tudo isso que está acontecendo ao teu redor para poder desenvolver tecnologia. Senão você fica numa visão míope, você vai olhar somente para um lado e você não consegue olhar para o outro. E dentro dessas gerações, né, de bioinsumos, dá um exemplo para a gente, até para a gente entender melhor o que seria essa primeira geração, esse mais simples, e o que seria uma segunda, uma terceira, para a gente ter uma noção, porque essa primeira geração, de repente, é isso, para o pequeno produtor, ela já resolve o problema dele. Para ele é suficiente, ele não precisa de um produto melhor que esse. De alta performance. De alta né? performance. Ele precisa de um produto que funcione e atenda às necessidades dele. O produto de primeira geração vai atender ele. O que é a primeira geração? Se nós pegarmos os bioinsumos e aí quem está acompanhando e que usa ou já usou, vai se lembrar dos tricodermas, que se produz tricoderma desde a década de 70, 80, que é basicamente o quê? Uma das formas, vou pegar o exemplo do tricoderma, o que ele é feito? Como é que ele é multiplicado? É um micro-organismo que é colocado em uma fermentação em arroz. Esse arroz, o micro-organismo ele vai consumindo os nutrientes do arroz e ele vai crescendo. E aí, depois de um tempo, ele forma os conídeos, que são os esporos. Um exemplo típico é a laranja. Você pega uma laranja lá quando ela está apodrecendo, que ela está toda verdinha. Aquele verdinho por fora são micro-organismos. No arroz acontece a mesma coisa com o tricoderma. Então, você tem a produção do arroz aí. O que você faz depois? Você seca esse arroz, ou você tritura todo ele do jeito que está ali e transforma isso num pó muito fino. A indústria, o que ela faz? Ela seca esse arroz, faz um polimento, como é feito com o polimento de arroz, e recolhe aquele pozinho contendo os micro-organismos. Esse produto ele é formulado e aí ele é comercializado como um bioinsumo nas suas diferentes formulações. Mas daí o arroz, então, nesse caso, ele já é produzido para esse fim. Ele é utilizado como matéria-prima para a produção de bioinsumos. Isso, inclusive, hoje é um dos métodos de produção dos bioinsumos que ele também está sendo questionado. Porque o que acontece? Quando você utiliza, por exemplo, 1 quilo de arroz para produzir bioinsumos, nesse processo de polimento, você tem uma eficiência e um rendimento de 7% a 8%. Então, você utiliza muito arroz e tem um rendimento baixo. O arroz é um alimento nobre, quando a gente fala principalmente em atender às necessidades de alimentar uma população mundial crescente, e você acaba desperdiçando esse arroz, porque você aproveita somente uma parte dele, também gera um questionamento, olha, eu preciso achar um processo produtivo mais eficiente que esse. Tem as alternativas para isso, mas obviamente tem os seus gargalos. Sim. Mas isso é um produto de primeira geração. Ele não tem muita lapidação tecnológica. Ele é produzido, ele é triturado, ou ele é polido, estabilizado e comercializado. Produtos à base de bactérias, que normalmente eles são comercializados na forma líquida. Isso ocorre, essa multiplicação dentro de um tanque, em condições controladas, obviamente. Muitas vezes esses produtos eles são formulados dentro do próprio tanque, você adiciona componentes ali para você principalmente aumentar a vida de prateleira. Saiu do tanque, esse produto é envasado e é distribuído para o produtor. E ele aplica isso na agricultura e tem dado os resultados que se tem. Qual que é o grande gargalo desses produtos de primeira geração? Vida de prateleira. Eles têm uma vida de prateleira, alguns produtos mais, nós estamos falando aí de produtos com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, acima de 1 ano você já considera um produto com uma qualidade boa, mas tem muitos produtos que é 2 meses, que é 3 meses, que é 4 meses, e aí quando você pega uma agricultura, no caso do Brasil, que é uma agricultura em dimensões continentais, você tem muita dificuldade de logística, então, e a agricultura ela é sazonal por si só, então você tem períodos que você tem alta demanda, então você teria que produzir muito, e tem outros períodos que você tem menos demanda. Então, a princípio, o que você poderia fazer? Você produz na entre safra e comercializa na safra, mas aí você tem o gargalo no meio, que é a vida de prateleira, esses produtos eles não resistem. E aí você acaba concentrando. Então, no período da safra é uma loucura, porque você tem que produzir para esse produto chegar no mercado o mais rápido possível. O que está se vendo agora em relação a esses produtos de segunda e terceira geração? Você está começando a vir com tecnologias de obtenção desses bioinsumos com maior valor agregado. Por exemplo, no caso de multiplicação de bactérias. Ao invés de eu formular aquele produto que sai diretamente do tanque, uma das coisas que eu posso fazer é
recolho, como se fosse colher essas células do reator, utilizando equipamentos. Então, eu recolho essas células, elas passam por um processo de estabilização e eu seco esse produto. Quando eu seco esse produto, a vida de prateleira ela estende muito. Nós temos produtos no laboratório há mais de 2 anos com vida de prateleira que a gente praticamente não tem perda de viabilidade, com mais de 2 anos. Você consegue estender muito a vida de prateleira. Então, esse é um produto que você tem uma facilidade logística. Sem falar que, você imagina, você produz 5 mil litros de um produto. Agora, eu vou mandar isso lá para o Mato Grosso. Eu tenho todo um custo logístico. Se eu utilizar uma tecnologia, por exemplo, essa que eu falei, de você recolher as células, você secar ela e formular um produto, de 5 mil litros eu transformo isso em 50 quilos. 50 quilos é muito mais fácil de eu deslocar do que deslocar 5 mil litros em um produto que vai me dar uma vida de prateleira de 2 anos. Então eu consigo ganho duplo, né? Ganho duplo. Eu consigo produzir na entre safra e comercializar no período da safra, que é o período mais concorrido. É interessante porque, pensando, né, nessas questões logísticas, o Brasil do tamanho que não deixa de ser também um outro pensamento de uma outra área porque nós dependemos do transporte, basicamente transporte rodoviário, né? E nesses exemplos que tu nos coloca, a diferença de fazer quase um transporte de um elemento vivo, né? Quando está se trabalhando com uma bactéria ou um fungo, alguma coisa assim, ele precisa dessa viabilidade de vida. Então, eu imagino que o transporte vai ser em condições específicas também, de temperatura, também não pode se colocar num caminhão e pegar um engarrafamento. Eu já estou pensando aqui e ficar aquele caminhão no sol, de repente invalida todo um lote de produtos que se faz esse sistema drenado, vamos chamar assim, né, com a secagem, ele já é outra coisa. Já é outra perspectiva. É outra perspectiva. Ele passa a ser um produto mais caro, mas ele tem tecnologia embarcada. E o rendimento dele continua sendo o mesmo. O rendimento é muito parecido, mas ele tem tecnologia embarcada. Qual que é o ganho que você tem em relação a isso? Ele não vai ter um custo maior só por custo, né? Ele tem que entregar alguma coisa, esse custo. Qual que é o teu ganho? O teu ganho é a questão logística e a questão de vida de prateleira. Então, isso nós estamos falando de um produto de segunda geração, que a tendência é começar a caminhar nesse sentido. Uma outra questão, por exemplo, que tem é como esses produtos são aplicados hoje. Esses produtos, seja ele na forma sólida ou líquida, eles são misturados em um tanque e é feita uma aspersão. Seja uma aspersão foliar ou seja em suco de semeadura. A grande maioria deles é por esse caminho. O que acontece? Eu não vou pegar a aspersão foliar porque ainda tem mais outros fatores, tem radiação solar, tem uma série de outras coisas que acabam afetando a performance do produto. Mas quando esse produto ele cai no solo, o que acontece com esse micro-organismo? É um micro-organismo que está totalmente desprotegido. Ele não tem acesso a nutrientes e ele sai numa condição muito fragilizada porque ele tem que competir no ambiente com toda a microbiota do solo que já está aí, tem os competidores naturais dele. Então, muito do que você aplica hoje você perde. Então, você tem aí facilmente 60%, 70% do que você aplica no solo, ele não sobrevive. Então, você tem que aplicar produtos mais concentrados para ter uma performance, aí você aplica um volume maior. Quando você tem tecnologia associada, por exemplo, ao invés de eu transformar esse produto líquido, eu vou transformar esse produto em um produto granulado muito parecido com o que é o fertilizante. Só que nesse grânulo eu consigo colocar tudo o que o micro-organismo precisa para sobreviver e que ele consiga se multiplicar no solo com maior velocidade. Quando ele cai no solo, a única coisa que ele precisa do ambiente é absorver a água para ele conseguir se multiplicar. O restante já está todo aí. Então o que acontece? É um micro-organismo que ele vai vir com um vigor muito maior. Consequência disso tudo, eu preciso aplicar uma quantidade menor de micro-organismo porque ele vai sobreviver a uma taxa muito maior. Já é dado para ele junto quase que um pequeno ecossistema do que ele precisa. Exatamente isso. Você entrega para ele o que ele precisa para sobreviver e aí depois que ele se multiplicar, ele domina o espaço que ele está colocado, bom, aí depois ele vai embora. E dentro, agora pensando em ecossistema, todas essas variáveis ainda colocam o alimento ou o que vai ser produzido como algo orgânico, ou não? A boa parte desses produtos eles são orgânicos, né? Embora eles não sejam necessariamente registrados como orgânico, mas eles passariam como orgânico, porque
Às vezes, na questão da formulação, tem algum outro componente que a agricultura orgânica não aceitaria e que é necessário para estabilizar. Mas são produtos minimamente processados, eu diria assim, não necessariamente orgânico, mas é um produto minimamente processado. E como agora indo para a parte mais da inovação, as parcerias público-privadas, como é que isso entra em termos mercadológicos, colocando e já pensando aí no laboratório e nesse incentivo? Aí a gente pode, e a gente está indo agora para a segunda parte do episódio, falando um pouquinho sobre como que esse financiamento, né, esses financiamentos impactam na produção das pesquisas e dos resultados. E conta um pouco para a gente da experiência específica desse edital e da finalidade desse reconhecimento que aconteceu agora na semana passada. Esse é um edital específico para fomentar ecossistemas de inovação, principalmente ecossistemas de inovação que foram afetados pelos eventos climáticos do ano passado. Então, foram somente algumas regiões econômicas do estado que tinham acesso a esse edital. E ele é basicamente um projeto em que ele prevê o desenvolvimento de um consórcio microbiano para fazer recuperação de solo degradado. A gente sabe que com as enchentes, boa parte da camada fértil do solo acabou se perdendo. Ela foi lavada. Foi lavada. Então, a ideia desse produto é um produto que ele tenta recuperar. Obviamente, ele não vai conseguir recuperar no nível que estava antes, porque isso demora muitos anos. Eu não sou especialista nisso, mas quem é especialista da área fala que muitos anos para você fazer essa recuperação. Mas ele tenta, de alguma forma, minimizar esse impacto. Então, dentro de todas as ferramentas disponíveis para fazer recuperação de solos degradados, o bioinsumos é uma das vertentes. Você tem outras vertentes e você precisa consorciar essas diferentes vertentes. Mas a utilização de um bioinsumo baseado em um consórcio, ele é uma delas. Então, isso é uma das questões que nós temos nesse projeto. O que é esse consórcio? Se você pegar uma amostra de solo, você tem milhões de micro-organismos de diferentes espécies convivendo ali, com as suas diferentes interações, antagonismo, simbiose, enfim, todas essas interações de comunidades. Né? E isso, obviamente, ela tem uma característica de vida no solo. Ela vai te dar essa informação. Quando domina um patógeno, por exemplo, de planta, a tendência é que quando você planta uma planta ali, ela não vai ter um desenvolvimento adequado. Mas quando você tem um pool de micro-organismos benéficos, essa planta vai vir com uma saúde muito melhor. E esses micro-organismos, eles conversam entre si, do ponto de vista químico, principalmente, químico-biológico, por sinalizadores, marcadores químicos, eles acabam conversando. E quando eu falo em microbiota, hoje os bioinsumos, o que acontece? Todos eles são comercializados como produto puro. Tricoderma é um produto, Beauveria baciana é outro produto, Bacillus subtilis é outro produto. Eles são colocados em caixinhas. Só que no solo eles não estão na caixinha. Eles estão tudo misturados. Eles estão tudo misturados. O que nós estamos propondo aí? Nós vamos tentar imitar o que ocorre no solo. Ao invés de colocar ao invés de usar 15 produtos, nós vamos colocar um produto que tem 15 micro-organismos dentro. Mas aí é difícil, hein? Porque como é que eles vão... E aí que vem o grande X da questão. Como é que um ali não vai se sobrepor ao outro, né? Isso a gente não tem. Essa concorrência, né? Isso a gente não tem como evitar. Isso vai ter essa competição, essas interações, elas vão ocorrer. E faz parte, né? Faz parte do processo. Mas aí como é que você consegue colocar 15 espécies de micro-organismos no solo hoje, sem que você tenha um impacto muito grande na ação entre um e outro? Na maneira como eles são produzidos. Então, assim, o grupo já vem desenvolvendo tecnologia para você ter essa tecnologia já dominada a ponto de, olha, nesse consórcio microbiano eu vou botar 15 micro-organismos diferentes. Quando eles caírem no solo, cada um por si. No produto, eles vão estar juntos. No produto, eles praticamente não vão ter interação nenhuma, porque eles vão estar de uma forma inativa no produto. Quando eles caírem no solo, cada um por si, e aí cada um eles vão dominar o espaço onde eles caírem, e aí vai melhorando a microbiota do solo. Esse é um projeto que ele está desenhado muito para o Rio Grande do Sul, muito em função dos eventos climáticos, mas ele tem um potencial de expansão gigantesco. Hoje no Brasil são basicamente 30 milhões de hectares de áreas degradadas, solos degradados, que poderiam ser recuperados da mesma forma, usando diferentes abordagens. Os bioinsumos é uma dessas abordagens e ela é complementar às outras. Nenhuma é soberana em relação a isso tudo. Então você tem um potencial de escalonamento muito grande. Até porque eu imagino, né, que as diferentes necessidades
contempladas nos diferentes tipos de solo, no Brasil inteiro, elas vão requerer diferentes combinações, né? Vão requerer diferentes combinações, esse é um ponto. Mas você tocou num ponto que é muito importante hoje, que é a questão de aplicação de bioinsumos em taxa variável. E aí que entra o ecossistema de inovação, junto com a Auster, que é uma empresa incubada aqui no Inova Park. O que nós vamos fazer simultaneamente? Nós vamos desenvolver um sistema para fazer a aplicação em taxa variável, a partir de georreferenciamento e sensoriamento remoto. Então, a partir da análise de satélites, você consegue identificar na área quais são as áreas que precisam mais ou menos bioinsumos. E aí, a partir daí, você gera mapas de aplicação e você aplica esse bioinsumo de uma maneira diferente, que é mais ou menos o quê? Você aplica mais onde que precisa, aplica menos aonde que não precisa. Então, é outra abordagem que o projeto tende a fomentar. E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando de um ecossistema de inovação. Porque esse projeto ele envolve uma empresa associada ao parque, que é a Transertec, que é uma empresa que tem basicamente hoje capacidade de escalonamento de produção, de projeto de indústria e acesso ao mercado para a produção. Nós temos a Auster, que é uma empresa incubada, e nós temos a BioGreen, que é uma empresa que acabou de se graduar aqui no Parque Tecnológico, fomentando esse ecossistema de inovação. Então nós temos um produto que ele tem um processo, uma proposta de desenvolver um produto que ele tem um alto impacto no Rio Grande do Sul, mas um potencial de escalonamento, quando a gente pensa a nível de Brasil, gigantesco. E da onde é que vai sair tudo isso? Do ecossistema de inovação da Universidade Federal de Santa Maria. Não é uma empresa, é um consórcio de empresas trabalhando junto com a universidade no desenvolvimento regional. Então, a tendência de você reter talentos, de você gerar empregos, de você gerar melhora na qualidade de vida no seu entorno, ela é evidente a partir de um projeto como esse. Então, esse é um dos principais benefícios de você estar trabalhando junto com o setor produtivo. E quando esse setor produtivo está alinhado com o plano de desenvolvimento, não é só o dinheiro que entra para a universidade, através do fomento dos projetos de pesquisa, mas é tudo que se gera de relação ao entorno disso. É o aluno que sai do laboratório e já sai empregado. Todas essas conexões que acabam sendo potencializadas. Desculpa. A gente fica... Eu, pelo menos, fico mesmerizada, né, quando a gente vê o tamanho, a proporção, porque são empresas incubadas. Então, elas ainda têm uma característica de startup. Elas supostamente estão no seu... Estão engatinhando. Exatamente, estão engatinhando. Algumas mais... No caso, tem algumas empresas que já estão mais consolidadas no mercado. Mas mesmo assim, são empresas que estão buscando o seu espaço, estão buscando o seu lugar ao sol. E aí você vê, por isso que quando eu falo que a inovação, a grande inovação nesse setor, ela vai vir desses ambientes da inovação, é porque essas empresas elas conseguem se moldar muito mais rapidamente e absorver uma ideia que vem da universidade. Então é muito gratificante trabalhar junto com o ecossistema de inovação. Desde sempre a gente tem uma atuação muito forte no parque, não como competição, mas assim no sentido de que a gente é suporte. O laboratório que eu gerencio, que é a planta piloto de bioinsumos, ela é uma indústria montada dentro da universidade para fazer a validação dos processos em que nós desenvolvemos, e aí entram os diferentes processos, mas para que as startups que estão no parque, que necessitam de uma estrutura maior, elas também possam fazer a utilização disso. Então, quando elas precisam fazer validação, produção de um lote pioneiro, ou fazer uma prototipação de um produto ou processo, elas têm acesso à planta piloto para fazer isso. E aí o parque ele deixa de ser um mero ambiente onde que acaba congregando a empresa, ele começa a te dar a estrutura para você acessar. Que esse seria a principal razão da universidade por trás de um parque tecnológico. Você dá estrutura para que as empresas consigam se desenvolver. E as empresas são alunos nossos que estão saindo dos cursos de graduação e estão se desenvolvendo. Alguns produtos, algumas startups já mais consolidadas, com ideias melhores, outras totalmente embrionárias, mas que têm um potencial. E essa diversidade também é legal, porque nisso tudo você aprende a conversar com diferentes atores, entender e interpretar que diferentes ideias não vão para frente, e aí você pode dar a sugestão, olha, essa tua ideia sugiro mudar porque por causa disso, disso e daquilo, e aí você consegue atuar de maneira mais direta também nisso. E como é interessante, porque a gente percebe, né, nessa conversa, nessa interação toda, que
se entendem como complementares. Então, digamos, né, chega uma empresa que está muito incipiente, com um pensamento incipiente, e que outras que já estão mais adiante conseguem identificar, mas às vezes essa que está chegando, ela precisa se dar conta por si só que talvez esse caminho que ela está seguindo não seja o mais promissor. Exato. E essas outras, já por conhecerem lacunas de mercado, podem dizer, não, chega com a gente num outro aspecto, nesse aspecto que está nos faltando, que daí elas se tornam, são empresas que são paralelas, mas elas conseguem uma sinergia, né? Exato, Importante. elas são complementares. Você pode olhar esse ecossistema como cada empresa como competidora, ou você pode olhar como parceiro. Se você olhar como parceiro, você vai extrair o melhor do que cada uma tem e todo mundo sai ganhando nesse negócio. Então, a ideia do projeto é justamente isso. A universidade, junto com 3 empresas do Parque Tecnológico, para desenvolver um produto que, no primeiro momento, ele está focado no Rio Grande do Sul, por essa necessidade urgente que nós temos da recuperação de solos degradados, mas que ela tem um potencial gigantesco para expansão ao longo do Brasil. E quando uma dessas empresas, por algum motivo, consegue a sua autonomia, qual que é esse momento que vocês identificam como um momento de virada? Ou a tendência é que todas elas encontrem esse papel, esse ponto de maturidade ao mesmo tempo? Não, elas vão encontrar em tempos diferentes, né? Até porque elas vão acessar mercados diferentes. Né? Então, tem mercados que aceleram mais, tem mercados que aceleram menos. E aí também vai depender da composição do time. Né? Então, tem empresas que elas conseguem ter um time, aí vem a multidisciplinaridade de novo, aí dentro da empresa, que consegue acelerar, outras aí tem mais as dificuldades nesse sentido. Mas elas vão ter pontos de virada diferentes. Isso é de se esperar, porque os mercados, embora complementares, eles são diferentes. Então, isso é algo que ocorre ao natural. E talvez um dos pontos críticos, né? É aí que muitas das empresas acabam morrendo, as startups acabam morrendo, que às vezes não conseguem fazer virar. Então, mas isso também depende muito. Aí também não adianta você só ter estrutura, você tem. Depende de quem faz a gestão desse negócio, que é muito mais uma visão de longo prazo, de como isso vira. E aí, obviamente, ao redor de um ecossistema de inovação desse, você tem os investidores, né? Que normalmente são pessoas experientes. São pessoas experientes que elas acabam entrando nesse negócio mais com o investidor anjo, botando um aporte financeiro ali necessário para que o negócio vire, mas muito mais com ideias assim de sugestões de como fazer esse negócio andar. Eu pergunto porque se está existindo essa sinergia, mas mesmo que uma ganhe essa autonomia e saia do parque, ou, enfim, deixe para trás esse status de startup, né, e se torne uma empresa mais madura, a parceria continua acontecendo. Eu acho que esse é o grande segredo. Porque o que acontece? Para empresa nenhuma é vantajoso você sair de um parque tecnológico. Eu imagino. Se eu tivesse uma startup, eu queria estar dentro de uma universidade, com certeza. Por quê? Porque é ali que as coisas acontecem. Você vai estar perto de tecnologia, você vai estar perto de pessoas qualificadas que vão te dar um diferencial para muitas áreas. Então, para essas empresas também é interessante que elas estejam conectadas com esse ambiente. E é legal, por exemplo, quando você tem empresas, vou citar aqui nominalmente o caso da BioGreen, que é uma empresa graduada. Ela acabou de ser contemplada em um edital da FINEP, que beneficia a produção de bioinsumos para a agricultura familiar, da onde nós somos parceiros. Então, parte do projeto que a BioGreen vai desenvolver, focada na agricultura familiar hoje, ela é desenvolvida dentro da universidade. Então, é uma empresa que nasceu dentro do grupo, tem vida própria, e hoje ela já está com potencial aí no mercado de captar esse recurso e fazer investimento na própria universidade. Então, no final das contas, acaba sendo uma via de mão dupla. Né? No primeiro momento, a universidade dá o suporte para a empresa, e quando ela se consolida, ela começa a se consolidar, esse retorno naturalmente volta para a universidade, porque ela vai voltar a buscar a universidade, porque ela sabe que isso é benéfico. E também com o suporte dos laboratórios aqui, a própria capacitação dos estudantes, eu imagino, né, que já seja acabe sendo um encaminhamento. Quantas pessoas, até a gente pode falar aqui de alguns minutinhos,
por falar na parte de pós-graduação, eu imagino que isso seja, sem querer fazer um trocadilho aqui, mas um terreno fértil para pesquisas de pós-graduação. Né? Também, né? Hoje, dentro da planta piloto de bioinsumos, nós somos 30 pessoas. Aí nós temos pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e alunos de graduação. Então, é bem diverso. Em termos de número de pessoas, é um número razoável. Nós possivelmente vamos ter que ampliar esse número. Talvez início do ano que vem a gente chega muito próximo a 50 pessoas trabalhando dentro da planta, em função dos projetos que estão rodando. Mas para o aluno em si, para o estudante, ele é muito benéfico porque você está trabalhando em um projeto que tem uma aplicação no mercado. Ele sabe que o que ele está fazendo ali amanhã vai estar no mercado. Então, isso gera uma atratividade muito grande e você começa a trabalhar em problemas reais. A gente sai de problemas inventados para problemas reais. Muitas vezes, esses problemas reais eles não são muito complexos. Você olha, você negligencia ele do ponto de vista de pesquisa porque eles não são tão relevantes assim. Mas eles têm um impacto muito grande. Até porque entra numa cadeia produtiva. Às vezes tem uma parte do processo ali que não é uma parte que precisa ser resolvida, mas que vai fazer parte de um processo maior. Exato. E que precisa que alguém se concentre ali 1 ano, 2 anos para resolver aquela lacuna. Né? Resolver aquela lacuna. Então, o estudante ele acaba sendo beneficiado com relação a isso. E a gente consegue ver isso no dia a dia das pessoas que trabalham conosco. Tem um grau de satisfação muito grande. Felizmente, a gente tem boa parte dos alunos que passam aí conosco, o mercado tem absorvido assim, com muita rapidez. Então, isso é um resultado gratificante, né? Quando você vê que você está trabalhando dentro de um conceito mais amplo, num conceito de fazer que a região se desenvolva, mas as pessoas que estão sendo formadas, as empresas estão captando. E isso dá um direcionamento de que o caminho tá no caminho. E é isso que a universidade tem que fazer também, né? Então, você forma pessoas para resolver problemas do mundo, né? E é isso, de certa forma, que a gente está fazendo aí. Primeiro, começando de dentro para fora. Devagarinho, vai expandindo. E, por enquanto, os resultados estão sendo satisfatórios. Eu fico muito feliz. Eu acredito aqui que esses episódios, né, aqui no Ineditados, a gente sempre traz alguma informação que faz com que a gente termine, vá para os minutos finais do episódio, percebendo o quanto a universidade impacta realidades. E, embora isso no dia a dia talvez não seja tão evidente, né, mas a gente, quando fala assim, em termos científicos, muitas vezes isso é levado para um lado como que afastando o tema né, de uma grande população. Mas, na verdade, a universidade se faz cada vez mais presente por meio dessas iniciativas que têm sido, eu acredito, que mais reconhecidas também. Né? Então, é uma interação que é desejada. Então, quando nós falávamos ali no início sobre as caixinhas, né, eu percebo, e particularmente a minha vontade, o meu desejo, de ver que essas caixinhas sejam cada vez... são entendidas, são necessárias em alguns momentos, mas que não sejam caixinhas tão fundas que se transformem em muros, né? Exato, exatamente. Você fala muito em quebrar os muros, transpor os muros da universidade, né? Então, isso é fundamental para que tenha o desenvolvimento. A universidade está num caminho interessante disso. Eu acho que cada vez mais o que está sendo desenvolvido aqui dentro vai chegar na sociedade, até porque a sociedade está nos cobrando isso. A gente sai, a gente tem cobrança direta disso. As coisas precisam chegar até nós. Mas isso é algo que tem acontecido. Obviamente que ela demora um tempo, as coisas elas não são tão rápidas quanto a gente gostaria, mas ela tá acontecendo e com o tempo eu acho que vai ter essa conexão muito mais forte com a comunidade. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente fica muito orgulhoso, né, professor Márcio, que a gente consegue perceber que essas transformações de realidade acontecem. Eu já comentei aqui em outros episódios, né, a minha formação ela vai para um lado mais multidisciplinar, mas é mais para o lado das humanas. E
também, por exemplo, um trabalho realizado em escola, né? A gente sabe que é feito um trabalho filosófico dentro de um doutorado, ou mesmo dentro de um mestrado, né, em menor proporção, mas é lá na realidade que é transformada e que que uma pessoa, e eu acredito que isso deva acontecer bastante contigo, principalmente com menores comunidades, assim, a pessoa, o olho no olho diz muito obrigada, né? Muito obrigada, porque com isso agora eu realmente vou conseguir dar um outro passo no meu cotidiano, no meu dia a dia, realmente me ajudou a resolver um problema. Então, agradeço em nome da universidade como um todo, em nome da comunidade, pela persistência e parabenizo pelo edital e com certeza teremos, então, um grande incentivo aí. Fique à vontade para colocar se tem alguma rede social, se algum contato do laboratório ou pessoas que gostariam de entrar em contato, conhecer mais. Jéssica, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Nós comentávamos antes que bioinsumos ele tem uma característica de impactar muito, principalmente os pequenos agricultores, que é a agricultura familiar de uma maneira geral, que é quem produz alimentos, que põe alimento na nossa mesa no dia a dia. Mas essas pessoas muitas vezes acabam... as devidas proporções, nós temos a nossa feira aqui, a nossa polifeira, né? Exato, exatamente isso. E aí, muitas vezes, essas pessoas não têm acesso à informação ou essa informação chega de alguma forma distorcida. Então, ter momentos como esse, que a gente possa divulgar nosso trabalho, mostrar o que está sendo feito, principalmente para esse público, né, que é um público que necessita muito do nosso apoio, para nós é fundamental, né? A Planta Piloto, ela tem Instagram, que é Planta Bioinsumos, tem o pessoal que faz gerenciamento. Eu confesso que a parte de rede social, eu parei no Facebook, daí não evoluiu. Mas @Planta Bioinsumos. @Planta Bioinsumos, que é o Instagram da Planta Piloto. E a Planta Piloto hoje ela é um ambiente aberto dentro da universidade, então diferentes grupos de pesquisa, diferentes pessoas de dentro e de fora da universidade têm acesso a esse laboratório, ou para conhecer, ou para utilizar de alguma da estrutura que a gente dispõe. Então, nós estamos sempre lá de braços abertos para receber todo mundo. Muito bem. Agradeço novamente. Meus parabéns. Obrigado. E para você que nos acompanha aí do outro lado, fique de olho nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Eu sou Jéssica Dalcin. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.